Mateus capítulo 1, parte 2. Dei aqui a serviço do Senhor, continuando o estudo de Mateus capítulo 1, a partir do verso 6, junto com você. Jessé gerou o rei Davi, o qual foi ungido como sucessor do rei Saul, que tinha desobedecido ao Senhor. Mas acontece que Davi era só um pastor de ovelhas, praticamente uma criança quando isso aconteceu, e ele teve que esperar até completar 30 anos antes de assumir o trono. Durante a maior parte desse tempo, ele foi perseguido e ameaçado de morte por Saul, mas sem reagir e nem se revoltar. Então, essa passagem da vida de Davi é uma inspiração sobre confiar e se submeter aos desígnios do Senhor, mesmo quando a gente não entende e nem concorda com o que estiver acontecendo. E o rei Davi gerou a Salomão daquela que foi mulher de Urias. É isso mesmo que você entendeu. O rei Davi adulterou com a mulher de Urias. O babado foi o seguinte: tendo já consolidado seu reinado, Davi se deu ao desfrute de ficar à toa no palácio, ao invés de liderar os seus homens no campo de batalha. E como cabeça vazia é oficina do capeta, ele seduziu Batsheva enquanto o marido dela participava do cerco contra a cidade de Rabá, junto com o exército de Israel. E quando Davi descobriu que tinha engravidado a moça, primeiro ele armou para o marido dela pensar que era o pai da criança. Mas como isso não deu certo, ele enviou Urias para a morte certa, bem no foco da guerra, e depois casou com a viúva. Como castigo, Deus tomou a vida da criança nascida dessa patifaria toda. Porém, o Senhor é bom e permitiu que o casal concebesse novamente, e esse segundo filho é que foi batizado de Salomão, o herdeiro do trono de Israel. O rei Salomão costuma ser modelo de dois conceitos: sabedoria e riqueza, o dom divino e a prosperidade resultante desse dom. Mas lendo a Bíblia, a gente descobre que esse mesmo Salomão também foi o homem mais mulherengo da face da terra, com nada menos que 1000 mulheres, entre esposas e concubinas, todas vindas de culturas idólatras que fizeram ele se desviar totalmente dos caminhos do Senhor. Salomão gerou a Roboão, o qual é o seu único descendente citado pela Bíblia, ainda que um homem com 1000 mulheres dificilmente tenha sido pai de um filho só. Acontece que Salomão tinha aderido ao hábito pagão de sacrificar filhos a Moloque, então só Deus é que sabe se realmente sobrou mais algum. Quanto a Roboão, ele se revelou um rei tão incompetente que conseguiu provocar a separação das 12 tribos de Israel em 2 reinos divergentes, de modo que o povo de Israel até hoje se rebela contra a descendência de Davi, sendo que Jesus é o principal membro dessa descendência contra a qual o povo de Israel se rebela até hoje. Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo em que foram levados cativos para a Babilônia. Essa foi a sequência de reis bons e reis maus, parentes de Jesus, que culminou no cativeiro babilônico. E a gente continua no próximo vídeo, se Deus quiser.
Deixe seu joinha para eu saber se você gostou, comenta se tiver dúvida e fique com a paz do Senhor.